com a professora Gabriela Menezes, que é doutora em psiquiatria pelo IPUB, professora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da Universidade Federal Fluminense, muita honra ser minha colega lá, e é pesquisadora do Programa de Pesquisa em Transtorno do Espectro Obsessivo-Compulsivo do IPUB. Tá? Antes disso, eu vou dar a palavra para o professor Márcio Amaral, nosso vice-diretor, vai falar alguns minutos sobre a questão do FICA IPUB. Bem, eu vim na frente, o professor Jorge está numa reunião com o diretor do complexo hospitalar, com o procurador, que foi designado para acompanhar uma revitalização do Instituto de Neurologia de Eurindo Couto, o professor Egídio também foi falado no nome do professor Pedro Gabriel, não sei, o Leôncio falou que talvez, pensou que você talvez fosse, não sei como. E a reunião está se prolongando lá, as notícias são muito boas, uma coisa que a gente achava que ia acontecer, e está acontecendo, que é várias clínicas do HU estão querendo vir para cá, estão pedindo, fazendo solicitação, porque o INDC tem muito espaço vazio e que precisa ser ocupado com. Então, isso é uma excelente notícia, porque, por outro lado, a vice-reitoria, vocês devem ter visto ontem, um atropelo dos interesses da UFRJ, em que o vice-reitor foi lá e Crivella agora está falando pela UFRJ, né? Então, não tem decisão de consulta, não tem nada, ele está falando. Se for um tiro no pé, a gente até vibrou com isso, porque isso humilha. E as pessoas, quando ficam com seus brios feridos, elas tendem a reagir, né? E acordar do sono. O UFRJ está num sono estranhíssimo, uma latência aí estranhíssima. Mas eu não podia deixar vocês aqui sem ninguém da direção, pedir licença e vir, né? Então, estamos aí. Meus dois colegas da UF também, que eu sou professor da UF, tenho um orgulho. Foram até meus residentes, vamos dizer assim. Então, com a palavra, por favor, vocês. Alô? Acho que agora sim. Bom dia. Eu queria começar agradecendo o convite para estar aqui hoje no Centro de Estudos, a coordenação do Centro de Estudos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um grande prazer estar aqui falando com colegas tão queridos, num lugar que me é muito querido também. E eu estou especialmente feliz por estar falando de um tema que é um tema que me é muito caro, que são os transtornos de ansiedade. Na verdade, a gente vem transtornos de ansiedade há algum tempo no nosso programa de pesquisa. E esse é um tema que é extremamente relevante. Não é novo, falar de ansiedade não é novo, na verdade a ansiedade está na vida da gente todo dia. Na nossa rotina, está na mídia, está na verdade o tempo todo na nossa experiência profissional, porque vem com os nossos pacientes o tempo todo. Né? E ainda assim, os transtornos de ansiedade continuam trazendo muitos desafios para a nossa prática clínica. Desafios que dizem respeito ao manejo do transtorno de ansiedade, aí eu estou falando de tratamento, de condução, de terapias, né? E desafios que também dizem respeito à compreensão dos transtornos de ansiedade. Como os transtornos de ansiedade são compreendidos hoje, há muita discussão em torno disso e muitos desafios se colocam para a gente nesse século. A minha proposta hoje é falar sobre esses desafios e a gente vai fazer isso de duas formas. Primeiramente, fazendo uma pequena revisão de alguns pontos da literatura e depois apresentando alguns trabalhos que a gente vem produzindo no nosso programa de pesquisa, numa tentativa de esclarecer, clarear algum desses pontos ou pelo menos fazer mais perguntas sobre eles. Vou achar aqui. Pronto, me achei. Bom. Os diferentes transtornos de ansiedade, TAG, pânico, fobia específica, fobia social, mutismo seletivo, transtorno de ansiedade de separação, se caracterizam por sintomas de ansiedade crônicos e clinicamente significativos. De acordo com o DSM-5, os diferentes transtornos de ansiedade compartilham medo, ansiedade excessiva e alterações comportamentais. E eles difeririam entre si em função dos estímulos que deflagrariam essa ansiedade, esse medo e esses comportamentos de esquiva. O grupo dos transtornos de ansiedade é o grupo mais prevalente entre os transtornos mentais e entre os transtornos psiquiátricos, né? Assim, e eles têm sido associados a grande sofrimento,
prejuízo funcional significativo e alto custo social. Esse alto custo social ele se deve a algumas razões, mas uma delas é que esses são transtornos ainda subdiagnosticados, ainda subavaliados e muitas vezes inadequadamente tratados, o que faz com que a gente aumente esse custo social. Os transtornos de ansiedade representam um custo significativo e um grande impacto para o sistema de saúde. Tanto pelo impacto direto, porque a gente está falando de um número grande de pacientes buscando tratamento, tanto pelo impacto indireto, né? Se a gente vai lembrar que, na verdade, nos transtornos de ansiedade, eu tenho muito frequentemente sintomas físicos de ansiedade, sintomas somáticos que me levam à busca de outras especialidades, e a gente tem nos transtornos de ansiedade altas taxas de comorbidade, seja com transtornos clínicos, seja com outros transtornos psiquiátricos. Tá? A gente vai ter também, já isso é uma coisa bastante bem definida, uma redução na qualidade de vida desses pacientes, né? Uma menor produtividade, maiores taxas de absenteísmo, maior mortalidade e maior morbidade. É interessante a gente pensar, porque a gente tende a ter uma ideia meio fantasiosa em relação aos transtornos de ansiedade, que esses seriam transtornos menos graves. Estudos comparando a qualidade de vida, avaliando a qualidade de vida de pacientes com transtornos de ansiedade graves ou resistentes, mostram para a gente que eles têm uma qualidade de vida comparável àquela observada em pacientes com esquizofrenia, o que dá para a gente uma notícia da gravidade desses transtornos. Ansiedade não é novidade para ninguém, né? Todo mundo já experimentou ou experimenta isso com uma certa regularidade. Essa sensação difusa e desagradável de apreensão frequente, acompanhada muitas vezes de sintomas físicos, tremor, palidez, sudorese. E a ansiedade ela não é por si um problema, ela não é em si um problema, muito pelo contrário, ela é uma reação normal, adaptativa e até certo ponto protetora. Em função da ansiedade, por um determinado evento, a gente se prepara para ele. Em função da ansiedade ou do medo gerado por uma determinada circunstância, a gente se protege. Então, a ansiedade ela vai sinalizar para a gente perigo, risco, possível separação, frustração social. Então, ela é para a gente protetora e positiva, até certo ponto. No século XX, esses dois psicólogos propuseram um modelo no qual eles observam que o estresse e a ansiedade são capazes de aumentar a nossa produtividade. Então, a gente vai ver aqui que maiores níveis de ansiedade, de estresse, levariam a uma melhora na nossa performance. Só que isso teria um teto. Teria um determinado momento, uma determinada quantidade de ansiedade a partir da qual, ao invés de melhorar a nossa performance, ela seria atrapalhada pelo nosso sintoma. Isso significa que a mesma ansiedade que me movimenta, que me protege, me imobiliza, me paralisa e me expõe num dado momento. Isso faz com que a gente comece a pensar, então, que em algum momento essa ansiedade deixa de ser fisiológica e ela passa a ser patológica. E é aí que a gente começa a se referir, então, aos sintomas de ansiedade que vão compor a síndrome de ansiedade. Nas síndromes ansiosas, eu tenho diferentes dimensões de sintomas que podem acontecer. A gente vai ter, por exemplo, sintomas afetivos, ansiedade propriamente dito. A gente vai ter sintomas cognitivos, preocupações, antecipações de cenários, ruminações de determinados assuntos. A gente vai ter sinais e sintomas psicomotores, inquietação, agitação, e múltiplos sintomas somáticos, que vão desde palidez, ruborização facial, tremor, taquicardia, sensação de falta de ar, sensação de desmaio e muitos outros. A história da ansiedade não é nova, né? Diferente do que se supõe, a gente lê em alguns lugares que a ansiedade ela não é descrita há muito tempo, que ela é, em alguma medida, uma descrição recente, né? Da metade do século XIX para cá, com a chegada da psiquiatria moderna. Não é verdade. A gente supõe, em princípio, que os transtornos do humor, carregados aí pela melancolia, seriam aqueles que teriam suas raízes na antiguidade clássica. O que a gente tem visto hoje, o que alguns autores têm publicado, é que os transtornos de ansiedade também foram descritos e reconhecidos bem antes do século XIX, lá na Antiguidade Clássica, que autores gregos e latinos já identificavam esse afeto negativo como um afeto distinto. Eles já faziam a distinção de casos de ansiedade como sendo patológicos, identificando esses casos de ansiedade como sendo pertencentes aos transtornos médicos, passíveis, inclusive, de intervenção. Nessa revisão, que é uma revisão bem interessante, que ele faz uma leitura da ansiedade de Hipócrates até o DSM, esse autor fala que existem alguns escritos que filósofos, estoicos e epicuristas propunham, inclusive, algumas intervenções e estratégias para os pacientes ansiosos. E, segundo ele, ainda caberiam em alguns manuais que a gente vê por aí. Bom, entre a antiguidade clássica e a psiquiatria moderna na metade do século XIX, muita coisa foi descrita em relação aos transtornos de ansiedade, né? Um pouco diferente do que a gente conhece na nosologia atual, mas muitos casos foram descritos.
Em 1621, Robert Burton, no livro dele, Anatomia da Melancolia, ele descreve alguns casos de ansiedade que se enquadrariam perfeitamente no que a gente entende hoje como transtorno de ansiedade social, por exemplo. Nesse primeiro caso, ele conta a história de um homem que tem efeitos lamentáveis causados pelo medo, né? Ele fica vermelho, ele fica pálido, ele treme, ele sua, súbitas ondas de calor e de frio, quando diante de uma situação pública. Nesse mesmo livro, Robert Burton, ele replica alguns escritos de Hipócrates, em que ele também descreve a situação de um homem, que ele relata assim: ele não ousa estar em companhia por medo de ser maltratado, desonrado, ultrapassar-se em gestos ou discursos, ou ficar doente. Ele acha que todo homem o observa. E essa é uma descrição, quando a gente lê um pouco mais, ela é bastante característica daquilo que a gente entende hoje como transtorno de ansiedade social. Lembrando para a gente que esse é um transtorno que está longe de ser recente, né? Quando a gente vai pensando um pouco na evolução do conceito de ansiedade, isso remonta a gente às neuroses que eram descritas antes do DSM-3, né, lá no DSM-1, DSM-2, e que ainda se apropriava de muitos termos que Freud usava. Né? Então, a gente lê coisas do tipo: a ansiedade é a principal característica da neurose. As neuroses, em contraste com as psicoses, não manifestam distorção grosseira ou má interpretação da realidade externa, nem desorganização grosseira da personalidade. Há, então, uma consciência do funcionamento mental operado. Então, essas são descrições pré-DSM-3, né? Que a gente vai ver no DSM-1 de 1952 e no DSM-2 de 68, ainda esses termos muito presentes. Neurose, histeria, até que a gente chega ao DSM-3, quando a gente vai ter a inclusão dos transtornos como a gente conhece hoje. É aí que primeiro a gente fala de transtorno de pânico, é aí que primeiro a gente fala de transtornos de ansiedade generalizada, e a gente vai ter então a descrição desses transtornos que permaneceram assim até o DSM-4-TR. A gente pode perceber, quando a gente olha esse grupo de transtornos aqui juntos, que, na verdade, eles têm alguma heterogeneidade. A gente não pode dizer que a gente está falando da mesma coisa, a gente não pode dizer que está todo mundo igual ali. Tem alguma heterogeneidade, alguns aspectos que diferem esses transtornos. No que diz respeito a aspectos fenomenológicos, neuroimagem, neuroendocrinologia, história familiar e mesmo resposta ao tratamento. Nesse sentido, o DSM-5 chega propondo, assim, essa é uma grande contribuição dele, que a gente consiga olhar os transtornos de ansiedade segundo três grandes categorias, três grandes grupos. Os transtornos de ansiedade, propriamente ditos, os transtornos relacionados aos transtornos obsessivo-compulsivos e os transtornos relacionados ao estresse e ao trauma. E, em função dessa proposição, ele propõe, então, que esses três transtornos saiam da classificação do capítulo dos transtornos de ansiedade, né? Havendo, então, um transtorno um capítulo chamado transtorno obsessivo-compulsivo e os transtornos relacionados, onde a gente vai ter o TOC, que estava no transtorno de ansiedade previamente. A gente vai ter um outro capítulo de transtornos relacionados ao trauma e aos estressores, onde se enquadra, então, o TEPT, o transtorno de estresse agudo, que até então pertenciam ao capítulo de transtorno de ansiedade. O capítulo de transtorno de ansiedade fica, então, com aqueles que já faziam parte dele: ansiedade generalizada, agorafobia, pânico, transtorno de ansiedade social, fobia específica, e se somam a eles o transtorno de ansiedade de separação e o mutismo seletivo. Há muitas críticas em relação a esse sistema classificatório e essas mudanças, a gente vai falar sobre elas um pouquinho mais na frente. Bom, a gente pode ver então que a ansiedade não é nova, a descrição dos transtornos de ansiedade não é nova, mas existe a gente tem escutado muito dizer que a ansiedade seria um problema dos nossos tempos. Que os tempos modernos teriam trazido um aumento da ansiedade. As questões ambientais, políticas, econômicas representariam um desafio maior e, por isso, as pessoas estariam mais ansiosas. Né? Assim, seria a ansiedade uma característica dos tempos modernos? Será que nos últimos 5, 10, 20, 50 anos a gente, de fato, viu um aumento dos transtornos de ansiedade? A prevalência dos transtornos de ansiedade vem aumentando. Na mídia isso parece um senso comum, mas na verdade essa é uma realidade difícil da gente encontrar evidência por várias razões. Né? Como é que a gente faz para saber se um determinado transtorno está aumentando a sua taxa de prevalência? A gente precisa comparar em diferentes momentos do tempo. É muito difícil a gente comparar, se a gente parar para lembrar essas questões que eu vim apresentando. Pré-DSM-3, por exemplo, a gente usa critérios de classificação que são muito diferentes dos que a gente usa hoje. E aí estabelecer comparações seria inviável, porque eu precisaria, para saber se essa prevalência está aumentando, em algum momento ter um estudo epidemiológico que se repita,
num cenário metodológico próximo, num cenário populacional próximo, para que eu pudesse chegar a essa conclusão. Isso é muito difícil, tendo em vista as constantes mudanças no sistema classificatório. Mas, em alguma medida, o National Comorbidity Survey fez isso, né? O National Comorbidity Survey foi feito pela primeira vez em 1990 e foi replicado 11 anos depois. Sim, 11 anos é um período muito curto. Usaram um cenário metodológico parecido, em uma população parecida, isso permite para a gente alguma comparação. Será que, então, nesse primeiro olhar, em 1990, e num segundo, em 2003, houve uma mudança? Não. Não foi possível perceber mudança nas taxas de prevalência dos transtornos de ansiedade entre essas duas avaliações, né? O que se percebeu é que houve uma taxa de indivíduos maior que procuraram tratamento. E talvez isso tenha dado a impressão de que a gente estava falando de um aumento de prevalência, quando a gente, na verdade, não estava. É interessante porque houve um estudo na União Europeia, parecido com esse, que também faz um estudo epidemiológico significativo, que se replica 5 anos depois. E nesse estudo, com uma diferença, na verdade, também não foi possível identificar uma mudança nas taxas de prevalência. Sugerindo para a gente que talvez não tenha havido mesmo uma mudança nessa taxa de prevalência, né? Que estressores sempre estiveram aí. Talvez eles tenham mudado a sua conformação, mas sempre estiveram aí. Um outro argumento que fala a favor desse não aumento nas taxas de prevalência tem a ver com a questão da hereditabilidade, que nos transtornos de ansiedade é bastante significativa. E a gente sabe que tem uma característica hereditária, eles tendem a ter uma taxa de prevalência estável, eles tendem a não mudar num período tão curto de tempo, 1 década, 2 décadas ou mesmo 1 século. Bom, eu tentei trazer aqui para a gente ver assim, um pouquinho dos estudos epidemiológicos que foram produzidos na ansiedade, né? O epidemiológico Catchment Area, que é esse aqui, foi o primeiro estudo que usou os critérios operacionalizados do DSM, na década de 80 nos Estados Unidos. E ele já apontava para a gente uma taxa de prevalência muito alta de ansiedade durante a vida. O estudo posterior, que foi o National Comorbidity Survey, ele confirma essa taxa de prevalência alta e ele coloca o transtorno de ansiedade como sendo o transtorno psiquiátrico mais prevalente. E ele chega a sugerir que 33% da população, ou seja, 1/3 da população, sofreria de algum transtorno de ansiedade ao longo da vida. Nessa tabela, a gente vê resumidos 3 principais estudos epidemiológicos, o epidemiológico Catchment Area, o National Comorbidity Survey e esse estudo europeu, que também aponta uma taxa de prevalência alta. E a gente vê nessa quarta coluna um estudo conduzido por Whitchen e Jacob, que foram autores que sintetizaram 27 estudos europeus, mostrando a prevalência em diferentes países e que também apontam para uma taxa de prevalência bastante alta. Chama a atenção uma certa variabilidade nessa taxa, né? Assim, e aí a gente fica pensando que mesmo nesses estudos populacionais consistentes, grandes, importantes, a gente vê importantes discrepâncias, né? Os dados são discrepantes. Eu tenho um estudo que fala em 21%, outro que fala em 10%, a gente faz uma variação muito grande. E a gente fica pensando o que poderia ser responsável por essa variação. Só fazendo um parênteses para ressaltar, todos esses estudos aqui foram conduzidos pré-DSM-5. Então, aqui, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente também está falando de TOC, a gente também está falando de TEPS, tá? Bom, o principal motivo para a gente ver essa discrepância nesses dados em estudos tão importantes, tão consistentes, tem a ver com questões metodológicas. Por exemplo, qual foi o sistema classificatório que foi usado, qual o sistema diagnóstico que a gente usou nessa pesquisa, qual foi o instrumento de entrevista que foi usado, se foi de autoaplicação, se foi de heteroaplicação, se for de heteroaplicação, quem era o entrevistador, qual era o treinamento dele, como é que isso foi conduzido, foi pessoalmente, foi por telefone, e por último, qual foi a população estudada, se havia alguma variação nessa população. Então, muitos dados metodológicos explicariam em alguma medida, essa discrepância que a gente está vendo. Bom, então a gente consegue ver até aqui que a gente tem um transtorno que é antigo, um transtorno que é altamente prevalente e um transtorno que causa grande prejuízo funcional. Né? Estamos diante de uma questão clínica muito significativa. Né? A gente pode dizer que essa se torna uma questão de saúde pública, na medida em que eu tenha alta prevalência e grande prejuízo. E é aí que a gente começa a perceber que muitos desafios ainda se põem para nós no que diz respeito aos transtornos de ansiedade. Por exemplo, tem um estudo conduzido pela Organização Mundial de Saúde que conta para a gente que só metade dos pacientes com transtornos de ansiedade é diagnosticado. Só metade. E apenas 1/3 desses pacientes recebe o tratamento adequado. Um estudo semelhante, conduzido na Europa, mostrou para a gente que só 20% dos pacientes procuraram serviço de saúde. Desses, 23% não recebiam qualquer tratamento. 30% só tratamento farmacológico, 20% só tratamento psicológico e 26% a combinação dos dois. A gente não tem esses dados no Brasil, mas a gente supõe que não sejam muito diferentes, até porque aqui a gente tem outras questões de dificuldade de acesso ao sistema de saúde também.
Então, essa é uma realidade do mundo. E aí a gente fica pensando que a gente está falando de transtornos graves, que têm tratamento, existem bons tratamentos eficazes, aprovados de primeira linha, tanto farmacológicos quanto psicoterápicos, para tratar os diferentes transtornos de ansiedade, e os pacientes não chegam para o tratamento. Não são diagnosticados e, quando diagnosticados, não são tratados. Um dos muitos desafios que a gente vai tentar responder, que a gente vai tentar pensar sobre hoje, que a literatura tem tentado construir perguntas e respostas sobre eles. Uma coisa que a gente vem pensando e que a gente vem tentando observar é que, além desses pacientes não buscarem tratamento, quando o fazem, existe um hiato enorme entre o início dos sintomas e o início do tratamento propriamente, que a gente chama então de tempo de doença não tratada. E o tempo de doença não tratada nos transtornos de ansiedade, ele tende a ser muito alto. O que a gente fez nesse estudo foi avaliar um grupo transdiagnóstico, esse estudo conduzido no nosso grupo, em que a gente avaliou 30 pacientes com TOC, 26 pacientes com pânico, 22 pacientes com fobia social, para tentar investigar qual era o tempo de doença não tratada que a nossa amostra tinha. E se a gente conseguir identificar algum fator que levasse esses pacientes a buscar o tratamento antes ou depois. O que a gente viu, então, é que o tempo de doença não tratada dos nossos pacientes também era muito alto. Os pacientes levaram, em média, 7 anos para procurar um especialista em saúde mental, 8 anos para chegar ao atendimento de um psiquiatra, e alguns fatores pareceram interferir nesse tempo de busca. No TOC, por exemplo, quando os pacientes percebiam o estresse como a causa do TOC, isso parecia ser um fator que levava à busca de tratamento mais precoce. E na fobia social, quando eu tinha sintomas de pânico, ainda que não houvesse o diagnóstico de pânico, esse paciente tendia a demorar ainda mais para buscar ajuda, para buscar tratamento. Infelizmente ficou um pouco pequeno, mas a gente consegue perceber aqui o tempo em anos no TOC, na fobia e no pânico. Os pacientes de pânico levavam, em média, 1,4 anos para procurar tratamento de saúde mental. Os pacientes do TOC, 7 anos, e da fobia social, 13. Mostrando que a gente teria, então, o maior tempo de doença não tratada dos pacientes fóbicos sociais. De entender isso pela natureza do sintoma fóbico, né? Então, esse é um paciente que tende mesmo a buscar pouco tratamento. Ele tem dificuldade de entender que aquilo é um sintoma, na medida em que é um sintoma de início muito precoce, que tem um início insidioso, ele tem de parte dele, como parte da característica da personalidade dele, e mesmo quem o trata, como ele não traz como queixa, tem esse diagnóstico também. E aí a gente tem um tratamento muito longo de busca de tratamento. Quer dizer, a nossa amostra não foi diferente do que a gente vê aí pelo mundo. Bom, e aí, com essa notícia que a gente teve, de que, em alguma medida, a percepção que o paciente tinha a respeito da doença podia impactar na sua busca de tratamento, a gente começou a olhar um pouco se essa percepção de doença também podia impactar em outras características do tratamento. Tanto na ansiedade como no TOC, a percepção do paciente a respeito do seu transtorno não é muito estudada. Mas quando em outros transtornos, o que a gente vê é que essa percepção, a crença daquilo que causa o seu transtorno, indica, por exemplo, a escolha que o paciente faz em relação ao seu tratamento. E o que a gente viu aqui é que os pacientes com pânico, que entendiam que o estresse era a causa do seu transtorno, esses pacientes, os pacientes com pânico mais frequentemente entendiam que o estresse era a causa do seu transtorno. E esses pacientes que entendiam que o estresse era a causa do seu transtorno, eles mais frequentemente também acreditavam que eles tinham menos controle, tanto pessoal, quanto o controle do tratamento sobre os seus sintomas. Eles se percebiam mais à mercê dos seus sintomas. E foi interessante a gente perceber que havia também uma relação significativa entre a percepção da doença e uma maior sensibilidade à ansiedade nesses pacientes. E aí isso faz a gente pensar o quanto alguns fatores, alguns preditores transdiagnósticos e não específicos de cada transtorno podem ser interessantes para a gente compreender um pouco o comportamento dos pacientes em relação à busca ou não busca, adesão ou não ao tratamento. Ainda nesse sentido, a gente fez um outro estudo em que a gente investigava como é que o insight impactava nisso. Estou chamando de insight aqui o grau de delusionalidade, o grau de convicção que o paciente tem numa determinada ideia a respeito do seu transtorno. Por exemplo, o quanto um paciente com TOC de fato acredita que se ele não lavar a mão pode acontecer uma coisa ruim com a sua mãe. Ou quanto um paciente fóbico social de fato acredita que ele está exposto e que ele está agindo de forma ridícula numa determinada circunstância. A gente investigou então um grupo de pacientes com TOC, 51 pacientes, e um grupo de pacientes com fobia social.
na expectativa de que os pacientes com TOC tivessem bem menos insight do que aqueles com fobia social, mas o nosso resultado não mostrou isso. Os níveis de insight no transtorno de ansiedade social eram tão baixos quanto aqueles observados no TOC. E aí a gente tentou ver também, comparando os pacientes com ansiedade social de insight pobre e com bom insight, se eles teriam alguma diferença no que diz respeito ao tratamento, à adesão ou à resposta. E o que a gente pôde perceber é que os pacientes com insight pobre, eles tinham maior tendência, eles não era uma tendência na verdade, foi um achado significativo, né? Houve significância estatística. Esses pacientes, eles abandonavam mais o atendimento em psicoterapia. Então, pacientes com insight pobre aderiam pior à psicoterapia na fobia social. Bom, e aí ainda tentando olhar para esses preditores, para possíveis fatores transdiagnósticos impactando nos transtornos de ansiedade de uma maneira geral, nota que quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente ainda está falando do TOC junto, porque a gente entende que eles compartilham muitas características e que essa é uma distinção que ainda é muito artificial, a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. A gente resolveu pesquisar também como é que funcionava o uso de benzodiazepínicos na nossa amostra, né? Qual era a taxa de uso, como é que isso funcionava na nossa amostra de pacientes. A gente queria investigar o uso atual e passado de benzodiazepínicos numa amostra de 102 pacientes. Esse é um estudo transversal, com 36 pacientes com pânico, 28 com fobia social e 38 com TOC. A gente queria determinar as taxas de uso de benzodiazepínico passado e atual, e a gente queria investigar quais eram os fatores sociodemográficos que determinavam o uso de benzodiazepínicos. Se havia algum fator que a gente pudesse ajudar a gente a predizer aqueles que usariam com mais frequência o benzodiazepínico. E a gente queria ainda ver se havia algum fator psicológico que ajudasse a gente a distinguir entre aqueles que conseguiam e aqueles que não conseguiam parar o uso de benzodiazepínico. O que a gente observou? O que a gente pôde ver, então? 55,7% da nossa amostra usava algum benzodiazepínico. Isso é bastante alto. Né? Assim, a gente está falando de pacientes com transtorno de ansiedade, tratados na universidade, em centros especializados. A gente tem 55,7% dos nossos pacientes usando algum benzodiazepínico. Voltando aqui, a gente pode ver que a maioria deles com diagnóstico de transtorno de ansiedade social e com transtorno de pânico. Na amostra de pânico, 73% da amostra usava, na amostra de fobia social, 60% e no TOC, 34%. De uma maneira geral, 55,7% da nossa amostra. Desses pacientes que estavam em uso, 95% deles usavam benzodiazepínico há pelo menos 6 meses, o que apontam para a gente que não só eles usam, como eles usam cronicamente benzodiazepínicos, né? E 74% já tinham usado em algum momento algum benzodiazepínico na sua história de tratamento, tá? A gente tentou ver, então, se tinha algum fator de risco para o uso de benzodiazepínico. O que a gente pôde observar? Que a duração do tratamento psiquiátrico e a história de pânico estavam correlacionados a maior frequência de uso de benzodiazepínicos. E os pacientes que mantiveram o uso de benzodiazepínico, quando comparados com aqueles que pararam o uso, eles eram mais velhos, significativamente tinham um início mais tardio do transtorno de ansiedade, eram mais agorafóbicos e evitativos, e eles tinham uma crença de menor capacidade de parar por temer a alteração de sono. Então, eram os pacientes que temiam mais a alteração de sono, e essa era a principal razão que fazia com que os pacientes não conseguissem parar o uso de benzodiazepínicos, embora muitas vezes essa fosse a tentativa do médico assistente. Bom, e aí, né, olhando um pouco para essas questões transdiagnósticas e percebendo, por exemplo, que em muitos dos nossos estudos o TOC se aproximaria mais da fobia social do que do pânico, diferente do que a gente supunha, quer dizer, lá no Insight a gente percebia isso, quando a gente olhar, por exemplo, para o tempo de doença não tratada, a gente percebia isso. A gente começou a tentar pensar um pouco sobre a relação do transtorno obsessivo-compulsivo com os transtornos de ansiedade de uma maneira geral. Esse foi um artigo, um estudo que a gente publicou agora em 2019, que investiga a relação entre o transtorno obsessivo-compulsivo e os transtornos de ansiedade, questionando se a gente teria fronteiras diagnósticas ou se a gente estaria falando aí simplesmente da gravidade dos transtornos. Bom, a relação entre o TOC e os transtornos de ansiedade é um dos desafios, é uma questão que é muito conversada, que é muito discutida, tem muita gente falando a favor, tem muita gente falando contra. Quando estava junto, todo mundo achava que tinha que separar, agora que separou, muita gente acha que tem que juntar. Então, essa é uma questão que é complexa. E não é à toa, né? O TOC e os transtornos de ansiedade, na verdade, eles têm muitos sintomas compartilhados, né? Medo, evitação. O padrão de acomodação familiar alto também é uma característica desses dois transtornos. Fatores genéticos incomuns, a gente tem respostas ao tratamento comum, todos eles respondem a inibidores seletivos, a terapias baseadas em exposição, mostrando que existe uma alta taxa de comorbidade, mostrando que existe uma comunicação significativa entre esses dois grupos, né?
Essa relação entre TOC e os transtornos de ansiedade também aparece nos sistemas classificatórios. Se a gente vai ver lá pré-DSM-3, DSM-1, DSM-2, estavam eles lá juntos no grupo das neuroses. No DSM-3, no DSM-4, a gente fala de transtornos de ansiedade englobando os dois. No DSM-5 é interessante porque ainda que haja essa separação, isso está escrito no próprio DSM-5, eles estão em capítulos sequenciais, se reconhecendo tacitamente que haveria então uma conexão entre eles. Eles não estão juntos, mas estão muito próximos, né? E é mais uma coisa que a gente faz a gente pensar nisso. Bom, o que a gente queria então? A gente queria então avaliar um pouco e investigar um pouco essa crítica que tem sido construída sobre a validade dos diagnósticos atuais do DSM. Seriam transtornos mentais discretos, distintos, né, assim, ou seriam síndromes fenotipicamente homogêneas? Do que a gente está falando? Será que a gente pode falar de transtornos distintos? O que a gente queria então era investigar como os domínios de sintomas em pacientes com diagnóstico principal de TOC, pânico e fobia social se agregariam, né? Através de uma análise de correlação múltipla. A gente vai falar disso. Bom, a gente tem então três modelos para a gente investigar. No primeiro modelo, a gente entenderia que o TOC e os transtornos de ansiedade seriam então sintomas categoriais, únicos em cada transtorno. Categorias diagnósticas, ponto final. A gente entenderia que no modelo 2 seriam sintomas dimensionais, compartilhando, os transtornos compartilhando alguns sintomas. E no terceiro modelo seriam sintomas dimensionais, que seriam dispostos, na verdade, em função da sua gravidade. Mais ou menos assim, se a gente fosse representar graficamente. Eu teria no primeiro modelo as categorias, TOC, fobia social e pânico. Eu teria no segundo modelo as categorias com áreas de interseção significativas. E eu teria um quarto modelo em que eu teria, na verdade, a gravidade dos sintomas, os transtornos, as dimensões de sintomas se agregando em função da sua gravidade, não mais em função da sua especificidade. Tá? E esse era o modelo que, na verdade, a gente estava apostando. Bom, a nossa hipótese era, então, que os sintomas obsessivos compulsivos e ansiosos, eles não se agrupariam segundo os limites das suas categorias diagnósticas distintas, mas em função das suas gravidades. E os sintomas obsessivos compulsivos e ansiosos se agrupariam em casos mais leves e se afastariam em casos mais graves. E era isso que a gente queria investigar, né? Como se houvesse uma rota inicial comum nos transtornos mais leves e essas especificidades fossem se agregando na medida em que a gravidade aumentasse. O que a gente fez, então? A gente fez um estudo com 108 pacientes. Esses pacientes tinham um diagnóstico de TOC, 38, transtorno de ansiedade social, 34 pacientes, e transtorno de pânico. A gente usou escalas que avaliavam sintomas específicos de cada um desses transtornos e escalas mais gerais. Então, por exemplo, a gente usou o DOCS para avaliar os sintomas de TOC, o SPIN para avaliar os sintomas de fobia social, o PAS para o pânico, uma escala de sensibilidade à ansiedade e as escalas de Beck tanto de depressão quanto de ansiedade. O que a gente fez foi construir subscores, que a gente vai chamar de domínio de sintoma. E aí, a partir disso, a gente separou os domínios de sintomas em leve, moderado e grave, né? Fez uma análise de correspondência múltipla para ver como é que eles se agregariam. Para ficar mais fácil a gente entender, essas foram as escalas que a gente usava. Então, por exemplo, a gente pegava aqui o DOCS, e ele tinha uma dimensão de contaminação, uma dimensão de agressividade, uma dimensão de pensamentos tabus, uma dimensão de simetria. E aí a gente ia ter uma dimensão de sintoma. Essa dimensão de sintoma poderia ser grave, moderada, leve, moderada ou grave. Tá? E assim foi feito com todas as escalas. As específicas, o DOCS, o SPIN e o PAS, e aquelas transdiagnósticas, né? O índice de ansiedade, de sensibilidade à ansiedade, o inventário de depressão de Beck e o inventário de ansiedade de Beck. Tá? Todas elas tinham, então, dimensões de sintomas leves, moderados ou graves. O que a gente viu quando a gente fez essa análise, né, quando a gente tentou dividir e ver como é que elas se agregariam, né, a imagem não está muito clara, né, mas vamos tentar ver aqui. A gente vai ter os grandes círculos que são os diagnósticos, né? A gente vai ter aqui o TOC, a gente vai ter aqui o pânico e aqui a fobia social em azul. E cada uma dessas letrinhas aqui, vocês vão ter que acreditar em mim, né? Porque acho que vocês não estão vendo. Cada uma dessas letrinhas aqui é uma dimensão desses sintomas. O que a gente vê é que a gente tem 3 grandes aglomerados que se formam. Um primeiro muito próximo e muito junto, né? Muito compacto. E aqui a gente vai ter fundamentalmente as dimensões de sintomas leves. Então aqui eu vou ter o TOC, a dimensão da escala do TOC leve, a dimensão da escala da fobia leve, a dimensão da escala do pânico leve. Então todas aqui. Os moderados concentrados aqui, em 2 grupos mais ou menos separados. Um com predominância de sintomas de pânico e outro sem essa predominância, mas ainda um grupo coeso. E esse grupo
disperso, a gente tem todas as dimensões de sintomas graves, mostrando que com a maior gravidade ele se dispersaria. Isso aparece de forma muito clara, não existe nenhuma agregação em função da especificidade dos sintomas, né? Inicialmente, a gente poderia supor que os domínios de sintoma de toque estariam todos juntos, de fobia todos juntos, e não foi isso que aconteceu. Os leves estavam todos juntos, os moderados juntos, e os graves mais dispersos, mas ainda assim conectados, ainda assim juntos. O que, em alguma medida, chegou um pouco na hipótese que a gente tinha sugerido em princípio. O que a gente pôde ver, então, é que a gente conseguiu observar uma coisa que a gente chamou de síndrome neurótica única, que se caracterizaria por múltiplos domínios de sintomas leves, intimamente relacionados, que ocorreriam simultaneamente. Duas síndromes neuróticas moderadas, uma com mais sintomas de pânico e outras com menos, ainda coesas, mas menos do que aquilo que a gente tinha visto nos transtornos leves, e vários domínios de sintomas neuróticos graves, esses assim mais dispersos. É interessante a gente pensar que isso ajuda a gente a gente começar a ter um olhar longitudinal sobre isso, né? A nossa tentativa agora é olhar isso de forma não transversal, longitudinal, acompanhando o paciente, supondo que talvez esses pacientes mais leves, que nem chegam ao tratamento, como a gente vê, em função de um tempo de doença não tratada aumentado, em função de uma pouca busca e pouca avaliação, esses pacientes leves eles teriam sintomas mais misturados mesmo, sem que a gente conseguisse separar eles no nosso sistema classificatório habitual, né? E na medida em que a gravidade fosse aumentando, eles se tornariam então mais coesos. E aí eu teria mais classicamente um sintoma de toque, de fobia ou de pânico. Então essa, na verdade, é mais uma pergunta do que uma resposta. Então esse é um estudo que traz para a gente novos questionamentos. Questionamentos que, na verdade, não estão sozinhos, né? Existem muitos autores questionando esse sistema classificatório, né? Assim, se a gente não deveria pensar mais em termos de fenomenologia, de acordo com uma classificação, ou mais em termos de biologia, de acordo com a ARDOC e outras classificações. Então, essas fronteiras têm sido questionadas, e é bem interessante que nesse estudo, que é um estudo baseado basicamente em sintoma, isso tenha aparecido também. Bom, concluindo então, alguns aspectos diagnósticos dos transtornos de ansiedade seguem desafiando a prática clínica no século XXI. A gente vai ter alta taxa de prevalência, grande impacto de funcionamento e de qualidade de vida, mas os pacientes continuam não diagnosticados. Metade dos pacientes sequer é avaliado pelo médico e 1/3 recebe tratamento quando recebe. Então, a gente precisa pensar como é que a gente pode contribuir para que isso aqui se modifique. E aí, um espaço como esse, em que a gente pode discutir transtornos de ansiedade, a gente está mais atento a esse sintoma, quando ele não chega como queixa principal do meu paciente, seja em especialidades não psiquiátricas, nas especialidades psiquiátricas também, né? A gente entende que são altas taxas de comorbidade, então quando você vai procurar, por exemplo, ansiedade social no ambulatório de álcool, a gente tem uma taxa de prevalência enorme. Quando a gente vai procurar transtornos de morte corporal no ambulatório de dermatologia, a gente tem taxas de prevalência enorme. Talvez a gente tenha que estar mais atento para a gente poder fazer esse diagnóstico. Bom, então, apesar da evidência de eficácia de diferentes intervenções, a gente tem um longo intervalo de tempo entre o início dos sintomas e a busca por tratamento. Isso é um problema, se a gente lembrar que a gente tende a ter mais complicações na medida em que o tempo passa. É um transtorno crônico que tende a se agravar, e mais do que isso, as comorbidades chegam com o tempo, o risco de suicídio tende a aumentar. Então, esse diagnóstico precoce, essa intervenção precoce, além de reduzir custos do sistema de saúde, além de reduzir custos sociais, reduziria também o sofrimento e diminuiria a taxa de mortalidade de forma significativa. A gente precisa de estudos longitudinais, buscando melhor compreender assim, as fronteiras diagnósticas dos diferentes transtornos de ansiedade e aspectos clínicos, né? Insight, percepção de doença, eles se mostram ferramentas interessantes na elucidação dessas questões, na medida em que eles são ferramentas transdiagnósticas, já não mais dentro dos sintomas de cada um dos transtornos, mas ferramentas que podem ser usados por mais de um transtorno e que talvez funcionem de forma mais interessante como preditores de resposta. Essa é a nossa valorosa equipe. Todos trabalharam muito em todos esses trabalhos que eu apresentei, está todo mundo aí. Alguns estão na plateia também, quem não está, está aqui, né? Se vendo. E aí a gente está trabalhando agora nesse sentido. A gente está construindo agora um estudo longitudinal, que a gente está começando a implementar, em que a gente vai tentar avaliar esses preditores de resposta transdiagnósticos, num estudo em que a gente possa observar os pacientes que estão sendo submetidos a alguma intervenção. O nosso projeto agora é ampliar as fronteiras diagnósticas, a gente vai incluir também pacientes com álcool, pacientes com transtorno de humor, o que é legal, porque é um projeto que está integrando vários ambulatórios aqui do Instituto.
Está pronto o projeto, a gente está super ansioso para começar, né? Estamos esperando a fase final de aprovação de comitê de ética, mas está todo mundo muito ansioso para começar. E aí, talvez, ano que vem eu tenha outras notícias mais interessantes sobre isso, tá bom? Muito obrigada. Quero agradecer à professora Gabriela Menezes, né, pela brilhante exposição. Vocês vejam que a maioria dos dados que ela trouxe aqui são provenientes de pesquisa do próprio grupo daqui, do IPUB, né, que é um grupo altamente produtivo, enfim, com produção de artigos científicos em revistas de elevado impacto que só fazem aumentar a avaliação da nossa pós-graduação, né? Eu vou fazer uma pergunta para a professora Gabriela, mas antes disso eu vou passar para o professor Jorge. Se na prática clínica sua, você tem visto muitos casos de procura por tratamento após a comorbidade com depressão, tá? Mas antes eu vou passar o professor Jorge, que vai falar sobre a reunião. Bom, eu peço desculpas por termos chegado atrasados, eu e o professor Márcio, representando o Instituto, numa reunião que tivemos há pouco com a direção, os auxiliares da direção do Instituto de Neurologia. Para surpresa nossa, nós pensávamos que o Instituto estava em fase de término, né, de acabamento. Fomos surpreendidos com notícias do novo diretor, Dr. Leôncio, que também é o diretor do Complexo Hospitalar, de que o Instituto está fervilhando de projetos, tem recursos, vai crescer, vamos ter doentes internados, vamos ter cuidados especiais com AVC e com uma série de outras doenças importantes da neurologia. Ou seja, então ele está do nosso lado, quer dizer, fica IPUB, fica Instituto de Neurologia também. Então eu queria que vocês soubessem disso, divulgassem isso, que o Instituto de Neurologia está crescendo, está se multiplicando e não acabando. Então ele vai conosco nessa luta para a nossa permanência aqui na Praia Vermelha, tá bom? Agora então a palavra para o Alexandre para passar para as perguntas. Respondendo à pergunta do Alexandre, sim, Alexandre, na prática clínica é isso que a gente vê, né? Especialmente no transtorno de ansiedade social. No transtorno de ansiedade social, isso é bastante bem documentado, os pacientes eles tendem a procurar tratamento pela comorbidade. Geralmente depressão e muito frequentemente álcool. Né? E é um problema, porque é um transtorno que tem uma especificidade em relação à resposta ao tratamento. Ele não responde a qualquer antidepressivo. Né? Ele responde só aos antidepressivos de segunda geração, ele não responde aos tricíclicos. E muitas vezes você trata a depressão com uma outra medicação que não consegue acessar esses sintomas, e a gente vai ter uma perpetuação do quadro, inclusive do quadro depressivo. Então, na ansiedade social é mais a regra do que a exceção. Mas, na verdade, em todos os transtornos de ansiedade isso acontece, exceto o pânico, que tem um padrão diferente em relação a isso. Por ter um início precoce, um início insidioso, o transtorno de ansiedade generalizado, o transtorno obsessivo-compulsivo, o paciente demora muito a entender que aquilo é um sintoma e que aquilo é passível de alguma intervenção. Né? Então, muito frequentemente ele vem quando está complicado com uma depressão maior, que é uma complicação mais frequente de fato. Bom, passar a palavra agora para a plateia, perguntas. Professor Márcio Amaral. É bom ver alguém abordando um tema tão vasto, tão complexo e conseguindo ter essa clareza também altamente informativa dos caminhos que as coisas estão tomando. Né? Apreciei muito uma coisa de passagem ali, que é tudo pré-DSM-3. Lembrar que tudo isso evolui a partir, tem um ponto lá de corte. Eu costumo dizer que é uma psiquiatria de antes e outra depois do DSM-3, também nesse capítulo. O mutismo seletivo, qual foi o nome que você usou? Seletivo. É muito interessante. Tem um filme de Bergman, que é o Persona, no qual uma mulher simplesmente entra em mutismo e é seletivo. Seria interessante saber a que ponto seria mesmo transtorno ou só um registro, porque no caso tem uma intenção até, e acaba sendo adaptativo, em termos de reflexão e tudo mais, mas me interessou muito. Eu tendo a gostar mais de critérios restritivos em geral. Não? Achei que em alguns casos os critérios são um pouco amplos, daria essa disparidade. E achei que você falou um pouco de passagem demais, citou de passagem, personalidade de evitação.
Porque, para mim, essa distinção do que é o transtorno, da maneira de ser, talvez seja nesse caso, em relação à fobia, que a coisa fique mais difícil de delimitar. Porque eu vejo muitas pessoas, mulheres, frequentemente, que viviam protegidas demais, não iam a banco, não faziam nada, então as pessoas falam, ela só é meio assustada, ela não gosta muito de ir à rua. Até que um dia o parente morre, o marido e tal, e aí você vê que é uma pessoa que não consegue fazer nada na vida. E, na verdade, aí, quando é exposta, é obrigado a se expor, aí aparece o transtorno. Qual o limite disso? É interessante essa questão do DSM-3. De fato, esse é um ponto de corte. Quando a gente vai ler um pouco mais sobre a história dos transtornos de ansiedade especificamente, que é o que eu tenho lido, o DSM-3 aparece como um corte, até porque é ali que entram muitos dos diagnósticos que a gente conhece hoje, né? E a partir daí, outras modificações sempre muito controvertidas, né? Mesmo essa do DSM-5, que foi que trouxe uma diferença maior para os transtornos de ansiedade, ainda muito controvertida e muita gente apontando de volta para o DSM-3, né? Então, essa é uma discussão, né? Mas é bem interessante, isso aparece de forma clara na literatura. Em relação à personalidade evitativa, professor, esse é, na verdade, um grande nó, eu queria poder responder. Eu brinco que eu mudo de opinião toda hora, mas às vezes eu acho que é uma coisa completamente diferente do transtorno de ansiedade social, às vezes eu acho que, na verdade, é uma forma mais grave, de início mais precoce dos transtornos de ansiedade, e a literatura também muda muito em relação a isso. Porque o que acontece? Em tese, o que a gente conseguiria traçar como diferença de um transtorno de personalidade evitativa e um transtorno de ansiedade social seria, por exemplo, o transtorno de personalidade estaria presente desde uma fase muito precoce. O transtorno de ansiedade social também, muitas vezes. O sujeito é um traço que acompanha ele desde sempre. O transtorno de ansiedade muitas vezes também, porque tem um início precoce e um curso insidioso. Bom, então a gente vai pensar que é a resposta. Quando responde a um transtorno de ansiedade, e quando não responde a uma personalidade. Mas tem 50% dos casos que são refratários. Então, nenhum desses critérios ajuda muito, né? Assim, nesse estudo longitudinal que a gente está propondo agora, a gente está tentando estudar isso. Mas ainda existe muito mais pergunta do que resposta, professor. E o que a gente vê, de fato, é isso, né? Muitas vezes a gente tem algumas pacientes, especialmente mulheres, que tendem a buscar menos tratamento, por conta até de um papel social anterior, né? Isso está mudando agora, mas até pouco tempo atrás, na ansiedade social, eu tinha, em estudos epidemiológicos, uma maior prevalência de mulheres e em estudos clínicos, uma maior prevalência de homens. Os homens buscavam muito mais tratamento do que as mulheres. Hoje isso está igual. A gente já consegue ver um padrão um pouco mais parecido. E o que a gente vê é isso, né? Ela viveu a vida inteira assim, um belo dia a filha casa e vai morar em outra cidade. E aí ela tem que andar de ônibus e ela não consegue. E aí ela tem que se mobilizar para estar lá e ela não consegue. Então a gente fica pensando se isso tem a ver com uma personalidade ou se isso tem a ver com um tempo muito longo de doença não tratada. Até aí isso faz uma confusão para a gente também. Então essa é uma discussão super complexa. Em tese são coisas diferentes, na prática a gente não consegue fazer essa diferença muitas vezes. Continua aberto, perguntas. Estão tímidos hoje? A professora falou de ansiedade social. Bom, então vou levantar mais uma questão. Na literatura, você tem visto assim, busca de casos de risco, por exemplo, populações de risco que têm sintomas leves, mas que podem progredir para sintomas moderados e graves, né? Existem estudos que busquem essas pessoas, as estimule a iniciar tratamento, né? No Brasil, acho que não há, mas no exterior, né? Queria que você comentasse sobre isso. Tem sim, Alexandre, assim, desses pacientes que a gente chama de pacientes de alto risco, né? É um padrão de estudo que é conhecido nas psicoses, por exemplo, e que tem sido agora feito nos transtornos de ansiedade também. E aí, população de risco, por exemplo, familiares de pacientes com transtorno de ansiedade, familiares de pacientes com toque. E esse modelo que a gente está propondo, dos sintomas leves, eles serem menos específicos das categorias diagnósticas e mais misturados em função de uma gravidade menor, tem muito a ver com isso, né? Da gente pensar se a gente não teria como identificar esses pacientes precocemente se a gente tivesse um olhar mais transdiagnóstico do que da especificidade diagnóstica. Porque esses seriam, então, os pacientes de alto risco, onde eu teria sintomas leves e misturados, né? Que talvez na infância, e na prática clínica a gente percebe isso, né? Quando a gente investiga um paciente, quando a gente está examinando um paciente com transtorno de ansiedade grave, você vai colher a história dele, ele tem uma ansiedade, sintomas ansiosos subclínicos, que remontam a uma fase muito precoce da infância.
Então, talvez esse olhar sobre sintomas menos específicos, mais agrupados em função de gravidade, ajudassem a gente nessa percepção de encontrar esse grupo de risco, esse grupo de pacientes em risco de desenvolvimento de sintomas mais precocemente, né? Mas é interessante porque esse é um desafio que me parece muito longe, na medida em que a gente não conseguiu nem resolver a questão dos pacientes que já têm sintomas claros, que têm sofrimento e prejuízo e que ainda assim não estão tratados, né? Então, a gente tem muito para caminhar nesse sentido. Continue em aberto. Deixa eu ver se tem perguntas na web, gente. Bom, não temos mais perguntas, então eu quero agradecer a professora Gabriela Menezes, né, dizer que ela já está intimada ao próximo do Centro de Estudos do próximo ano, né, e, enfim, agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Bom, então, agradecer a Gabriela. A Gabriela falou tão bem sobre o toque e a ansiedade que inibiu as pessoas de perguntarem, né? Então, vamos anunciar o seguinte. Na sexta-feira que vem é feriado, então não tem centro de estudos. E o próximo centro de estudos é no dia 22 de novembro, sexta-feira, com o seguinte tema: graduação em musicoterapia na UFRJ, caminhos possíveis para uma formação em saúde. Os coordenadores do curso que vão fazer essa palestra: o professor Marcos Vinícius Machado e a professora Beatriz Salles, dia 22, 10h30 da manhã. E bom dia a todos.